Então, agora vamos sentir aqui a aula sobre federalismo. E eu vou apresentar para vocês um pouco o que nós temos para discutir na aula de hoje. Tá, então deixa eu primeiro falar para vocês aqui. Como é que nós estamos aqui no nosso esqueminha? A gente discutiu no nosso primeiro encontro o papel do Estado. Tá? O papel do Estado é uma questão básica na nossa disciplina. Por quê? Porque toda a legislação tributária ela tem que ser pensada no sentido de viabilizar que o Estado cumpra com as suas tarefas. Então, uma coisa que deveria ser a primeira coisa para a gente olhar, para fazer qualquer discussão de reforma tributária ou de avaliação do esquema tributário atual, é o Estado consegue dar conta das coisas que estão rolando? É isso que é a primeira pergunta. Então, a gente precisa entender o que o Estado se propõe a fazer. Então, a gente tem várias formas de estar trabalhando isso. Então, a gente falou, você tem um Estado que é mais desenvolvimentista, está investindo para a indústria avançar. A gente tem um Estado que está preocupado com política social, com justiça social. A gente tem um Estado que não quer intervir na economia, ele quer apenas conseguir equilibrar os nossos indicadores macroeconômicos, que você não tenha o dólar subindo, que você não tenha inflação alta, nada disso. Né? Então, a gente precisa saber, porque se você precisa implantar uma indústria, como foi o caso do Brasil no século XX, você precisa de determinados recursos. Se você precisa colocar políticas sociais, como é o caso do Brasil, da virada do século XX para o século XXI, você precisa de outros recursos. E se você só quer um Estado liberal que garanta a moeda, a taxa de juros, você precisa de outros recursos. Então, a primeira questão é isso, e isso que a gente discutiu no nosso primeiro encontro. O objetivo da gente hoje vai ser discutir ainda um outro tema ligado ao Estado. Qual é o tema? É federalismo. Tá? E o que o federalismo é importante nessa nossa discussão? Porque eu estou falando de Estado, mas quando a gente fez toda aquela discussão do primeiro encontro, quando vocês leram o texto do professor Anderson de Araújo, né, quando vocês fizeram tudo isso, a gente estava se referindo ao Estado como se ele fosse uma coisa só. Quando a gente vem na prática, não é uma coisa só. A gente tem, por exemplo, no Estado brasileiro, você tem a União, o governo federal, você tem os governos estaduais, você tem os governos municipais, você tem o poder executivo, você tem o poder legislativo, você tem o judiciário, tudo isso é Estado. A Câmara de Vereadores faz parte do Estado, do poder legislativo de um município, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, faz parte do Estado como poder judiciário de nível federal. Né? E o que a gente discute no federalismo é como é que essas diferentes instâncias de governo, essas diferentes esferas de governo se relacionam. Como é que o governo federal se relaciona com estados e municípios, como é que os estados se relacionam com o governo federal e com os municípios, e como é que os municípios se relacionam com os estados e a União. E aí, como é que a gente vai fazer a nossa discussão? Bom, lá no AVA, a gente tem um vídeo onde eu explico rapidamente um pouco da teoria, as questões fundamentais da gente avaliar quando a gente faz a discussão sobre federalismo. Tá? É um vídeo que se baseia num texto meu, né? Eu escrevi um artigo a respeito das relações entre os entes federativos na área de assistência social. Então, eu fiz uma aplicação concreta da teoria, né? Discutindo como é que funciona essa história de governo federal, estadual e municipal, quando a gente está discutindo o Sistema Único de Assistência Social. Né? Então, o vídeo, ele basicamente segue a primeira parte, que é a parte teórica desse artigo.
Depois tem outros vídeos que são 2 conversas que eu tive com professores do nosso curso. Eu conversei com o professor Anderson, de quem vocês leram o capítulo da dissertação dele, né, que fala sobre o papel do Estado, né, que era a bibliografia do nosso encontro da semana passada, e eu falei com ele exatamente a respeito dessa dissertação. Ele analisou as finanças públicas dos municípios de Alagoas de 2000 a 2010. Então, a primeira década do século XX, como é que se deu isso? E aí, no vídeo, ele discute, né, que para fazer essa discussão, ele percebeu que ele precisava discutir a relação com os outros entes. Para fazer essa discussão com os outros entes, ele precisava discutir o papel do Estado. Por isso que ele volta nesse assunto. Então, a gente conversa um pouco sobre o papel do Estado e a gente conversa um pouco sobre o federalismo. E depois, eu conversei com o professor Bruno Seton Gonçalves, que faz aí nossa aula de finanças públicas. O professor Bruno também conversou comigo a respeito do papel do Estado e um pouco a respeito das relações federativas. Tá? Então, o que nós temos lá de disponível no AVA para vocês assistirem às videoaulas são essas 3 conversas. É um vídeo meu apresentando a teoria, uma conversa com o professor Anderson. Depois tem um vídeo meu bastante curto, onde eu explico algumas coisas que o professor Anderson, eu sou economista, ele é economista, a gente fala algumas coisas que nem sempre todo mundo entende. Quem não é economista entende. Então, fiz um vídeo tentando contextualizar algumas questões que a gente conversou ali. E depois essa conversa com o professor Bruno. E aí nós vamos ter 2 artigos na nossa bibliografia. O primeiro artigo é esse que eu falei, que eu escrevi, onde eu faço uma análise das relações federativas usando o caso do Sistema Único de Assistência Social. Tá? E o segundo vídeo, o segundo texto, é um artigo de 2005 da professora Marta Rett, onde ela discute exatamente ao longo da história brasileira como é que você vai tendo variações na questão tributária, se ela vai se tornando mais centralizada ou menos centralizada, ao longo da nossa história, pelas constituições. Aí ela vai usando para fazer essa discussão o debate a respeito do federalismo. Então, é um texto muito importante, apesar de não ter muito a pegada da teoria sobre o federalismo, mas é um texto que casa muito bem com a nossa disciplina, porque ela faz uma análise da evolução, pensando em centralização e descentralização, exatamente da questão tributária. Quero começar falando a respeito das minhas conversas com o professor Anderson. Então, vamos começar aqui primeiro falando a respeito do papel do Estado. O professor Anderson, como eu disse, foi o que escreveu a dissertação que a gente deve ler na bibliografia do nosso primeiro encontro. Quando ele discute o papel do Estado, o professor Anderson usa principalmente a economia política, ou seja, os pensadores que imaginaram como é que a economia deveria funcionar na sociedade. E quando eu conversei com ele, ele traz uma visão muito mais forte da macroeconomia, ou seja, da economia dos países, das relações entre países, da economia mundial. Basicamente, o que ele diz? Ele diz o seguinte: a gente tem uma escola clássica, uma escola clássica que tinha esse slogan laissez-faire, que dizia o seguinte: o Estado ele não deve interferir na economia. O Estado tem que deixar o mercado agir sozinho. Tá? Quando o Estado entra na economia, o que vai acontecer? O Estado vai fazer um investimento, isso significa que ele vai ter que tirar dinheiro de alguma empresa privada, de alguma pessoa privada. O Estado tem que tirar esse dinheiro para fazer um investimento. Então, o ganho para a economia é um ganho zero, porque o investimento que o Estado faz,
é o investimento que o setor privado deixou de fazer. Por quê? Porque ele não vai ter recurso para investir, porque ele teve, por exemplo, que pagar imposto, né? Então, o que a escola clássica diz é: você não tem um ganho na economia quando o Estado interfere. Por quê? Porque o Estado ele vai interferir com o dinheiro que ele não ganhou. Ele vai interferir com o dinheiro que ele precisou tirar do setor privado. E, por isso, o setor privado não vai ter que diminuir os seus investimentos. E aí entra uma avaliação, tá, de qualitativa, que é aquela história. Qual é a qualidade do investimento do setor privado? É um investimento que precisa dar lucro, né? O empresário não vai investir se não for ter lucro. Então, existem ali certas preocupações com eficiência, etc. e tal. E já o Estado? O Estado não. O Estado vai investir em áreas que não são voltadas para o lucro. Se o Estado não for plenamente eficiente, isso não é um problema para o Estado. Então, a escola clássica diz, primeiro, o Estado, ao investir, ele não cria nada de novo. Tá? E, segundo, a qualidade do investimento do Estado é pior do que a qualidade do investimento privado. Então, basicamente, essa escola clássica, a escola liberal, ela diz que o Estado não deve participar de jeito nenhum da economia. Tá? E aí o professor Anderson, no texto dele, ele vai lá falando a visão dos principais pensadores clássicos, né? O Adam Smith, que era escocês, o Jean-Baptiste Say, que era francês, o Davi Ricardo, que era inglês, né? Então, ele vai dizendo como é que eles tecem argumentos, mas que, no fundo, todos os argumentos são convergentes. São convergentes para o fato de que o Estado, se ele investir na economia, é um investimento, no geral, inócuo, não tem efeito. É uma soma zero. Por quê? Para o Estado investir, ele precisa retirar de alguém. Tá? Qual é a única exceção? E aí, Matheus, presta atenção aqui, porque isso aí é uma questão que você vai ter que reler lá no texto para refazer o seu questionário, tá? Mas qual é o único economista dessa escola clássica que o professor Anderson explica que tem uma diferença? Ele fala, tem um economista que chama Thomas Malthus, né, que se caracterizou, é um cara muito famoso por uma visão equivocada que ele tinha. Ele dizia, a velocidade com que a população cresce e a velocidade que a gente consegue fazer produzir alimentos são velocidades diferentes. A população cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade de produzir alimentos. O que isso vai gerar? Isso, no longo prazo, vai gerar fome, né? Com esse argumento, ele se tornou uma celebridade. Ele é um cara muito famoso, estudado até hoje. Estudado principalmente porque é um cara do século XVIII, do começo do século XIX, e nós sabemos que o que ele falou é errado, né? A população cresceu, né? Cresce numa velocidade muito grande, mas a nossa capacidade produtiva é muito maior do que essa. Então, o resultado é que a gente não está tendo um problema de produção de alimentos ou de produção de riqueza. Se a gente tem hoje, no mundo, ainda, voltando no Brasil muito forte, o problema da fome, não é por falta de alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então, se você está voltando com um problema, vende alimento para todo mundo, para a China, para os Estados Unidos, para a Europa, para os países árabes. Então, se você está voltando com a fome no Brasil, não é por falta de comida. É um problema de distribuição. O problema da riqueza não é que você não consegue fazer a riqueza crescer para que todo mundo tenha a mesma riqueza. Não, o problema da riqueza é a concentração. Mas essa é uma visão, é um tópico que tornou o Malthus famoso, né, que estava equivocado, mas o que o professor Anderson chama a atenção falando do Malthus e colocando ele dentro dessa discussão da escola clássica, é que o Malthus, apesar de acreditar
que o mercado tinha uma função fundamental, que o mercado era o melhor agente da economia, ele não concordava com seus colegas, né, com seus antecessores, de que o Estado era inútil na intervenção da economia. Ele dizia duas coisas. Ele dizia, basicamente, primeiro, você tem momentos que a economia para, ela fica estagnada, né? Você precisa de alguma força que bote ela para andar novamente. E o setor privado, como a economia está parada, nenhum empreendedor quer se arriscar a dar esse empurrão. Aí ele fala, ó, então, se o Estado faz isso, se o Estado investe e estimula a economia, o Estado está fazendo algo que é positivo, porque, uma vez que o Estado investiu, o setor privado vai atrás, né? Então, o Estado estimulou a economia. E não foi um jogo de soma zero. Pelo contrário, era uma coisa fundamental. A outra questão que ele coloca é, também quando o Estado investe, você acaba girando a economia, né? O dinheiro roda. E quando o dinheiro roda, você sai daquela situação de estagnação e consegue avançar. Tá? Mas, apesar disso, ele se coloca ao lado da escola clássica dizendo, ó, o mercado é o melhor motor da economia, é o melhor agente da economia, são os empresários, são os investidores, sem nenhum tipo de amarra ou regulação estatal. Apenas esse pensador, o Thomas Malthus, ele diz, em casos extremos, a ação do Estado não é de todo inútil, não é de todo negativo. Bom, essa é a economia clássica, né, que surge com o pensamento econômico no século XVIII, né? A ciência econômica ela se forma no final do século XVIII. E essa mentalidade clássica ela domina até o começo do século XX. Então, até o começo do século XX, a ideia de que o Estado deveria interferir na economia era considerada uma grande bobagem. Era considerado algo que atrapalhava os negócios. Você pensa que estaria fazendo bem, mas, na verdade, você pioraria a economia. O que acontece na passagem do século XIX para o século XX? A gente começa a ter um conjunto de crises muito grandes, né? E crises generalizadas. E aí a gente entra numa situação que diferencia o capitalismo de tudo que a gente viveu antes, né? A primeira questão era aquela história, já causava muito incômodo, aquela história que eu falei, né? Que a gente, no capitalismo, você tem um problema de distribuição mais do que um problema de produção. Tá? Então, causava muito incômodo ao longo do século XIX, e daí você tem até o surgimento das teorias comunistas, socialistas, né, de diversas vertentes, o fato de que você ter muita riqueza ao mesmo tempo que você tem muita pobreza. Né? Isso aí era uma coisa que não era muito claro. Né? Antigamente, você tinha ali uma certa equivalência. Claro que sempre houve ricos e pobres, né? Mas você não tinha uma dinâmica de riqueza junto com uma dinâmica de pobreza. Nas épocas positivas, todo mundo melhorava de vida. Nas épocas negativas, todo mundo piorava. Não estou dizendo que pioravam do mesmo jeito. Os mais ricos, os reis, o senhor feudal, eles davam uma pioradinha. Os mais pobres pioravam bastante. Né? Mas, de qualquer forma, tinha essa correspondência. No capitalismo, isso se rompe. Isso se rompe. Né? Para não ficar falando do século XIX, do século XX, a gente vê isso hoje. Né? Com a epidemia de Covid, qual é a nossa realidade? A nossa realidade é de um empobrecimento de muita gente. Né? O desemprego indo a mais de 14 milhões de pessoas procurando emprego sem achar, inclusive
sem contar as pessoas que até já desistiram de procurar emprego, seja por causa da pandemia, seja porque não tem emprego mesmo, né? As pessoas numa situação econômica muito ruim. Ao mesmo tempo, se você botar no Google e ver as revistas internacionais, você está vendo que o número de bilionários está crescendo e os bilionários estão ficando cada vez mais ricos, né? Então, a dinâmica do capitalismo, ela, na verdade, coloca a pobreza e a riqueza como duas faces da mesma moeda. Quanto mais você tiver pobreza, mais alguns poucos serão extremamente ricos. Bom, o que o professor Anderson diz? O professor Anderson diz que nessa dinâmica, que começa a deixar muito claro que o mercado ele tem suas vantagens por causa do avanço produtivo, né? A gente não vai ter a fome que o Malthus falava, porque a produção vai conseguir crescer numa produtividade muito maior, né? Mas se você não regulamentar isso, se você não intervir nisso, se você deixar o mercado livre, o que você vai ter cada vez mais é pobreza e extrema riqueza. Então, você começa na virada do século XIX para o século XX a desenvolver a noção de que, apesar de que não seja uma coisa boa para a economia, é fundamental para a sociedade que o Estado intervenha na economia, né? Geralmente com muitas questões, com uma pauta moral, vamos dizer assim. A aposentadoria, porque como é que você vai fazer com um velhinho que trabalhou a vida toda e agora está velho, não consegue mais trabalhar, o que vai fazer? Vai morrer de fome? Então, você começa a criar sistemas de aposentadoria, você começa a criar políticas de emprego, você começa a criar determinados tipos de políticas sociais. Agora, o grande impulso que nós temos é em 1929. 1929 é uma data importantíssima no estudo da economia, porque é quando tem uma quebra na Bolsa de Nova York e a gente entra num período de grande depressão. Não é uma recessão. A gente entra aí num período de 5 anos, pelo menos, onde você tem uma depressão muito grande. E não tinha nada que conseguisse dar conta dessa depressão. Por quê? Porque, como falou o Malthus, estando tudo parado, as coisas indo para o buraco, quem é que vai abrir uma nova loja? Quem é que vai tirar dinheiro do bolso e arriscar tudo? Né? Ninguém faz isso. Pelo contrário, na crise, todo mundo fica conservador, né? E essa crise foi se agravando, e parecia que não tinha fim. Até que o Estado entrou e conseguiu resgatar a economia. E aí, vocês vão ver aqui embaixo, eu estou falando aqui da escola keynesiana, né? Por quê? Porque teve um economista inglês, o John Maynard Keynes, que viu o que os estados estavam fazendo, e aí ele tem uma lógica diferente da escola clássica. Ele diz, a soma do investimento não é um jogo de soma zero. Para o Estado investir, ele não tira investimento do setor privado. Por quê? Primeiro, porque numa crise como a crise que ele estava vendo ali, sim, o setor privado não ia investir. O setor privado ia guardar o dinheiro. Então, quando o Estado pegou esse recurso e investiu, ele fez algo que o setor privado não faria, né? Mas, principalmente, na medida em que você tem um sistema bancário, um sistema de financiamento, um mercado de ações, você não precisa tirar, para o Estado investir, tirar recurso do setor privado. Nem para o setor privado investir, ele não precisa tirar recurso do Estado. Você tem novos mecanismos de financiamento que permitem que os dois invistam ao mesmo tempo, né? Então, a escola keynesiana, ela é uma escola que se opõe à escola clássica. Ela diz o seguinte, o Estado investindo vai servir, primeiro, para aqueles momentos em que a economia está parada e que ele vai lá e dinamiza. A gente está vendo isso hoje. Vimos ano passado, né, com a história do auxílio emergencial, né? O que teria, cada um de nós pensa, o que teria acontecido com o comércio, o que teria acontecido com as empresas, se as pessoas que estavam desempregadas, as pessoas que perderam de uma hora para outra seu rendimento,
o seu trabalho se eles não tivessem tido os R$ 600 para comprar comida, para comprar produto de limpeza, para pagar as contas? O que teria acontecido? Ué, não sei. Essas pessoas, obviamente, viveriam muito pior, mas também a Equatorial ia ter um índice de inadimplência muito grande, as pessoas que estão alugando casa certamente não iam receber os aluguéis, iam levar prejuízo, os supermercados não iam vender, né? Então, Keynes mostra que a ação do Estado é uma ação que serve para dinamizar a economia, né? E diz, então você precisa gastar dinheiro, qualquer jeito que for. Ele fala, contrata umas pessoas, manda construir um muro, depois você contrata outras pessoas para destruir o muro. Isso já vai melhorar a economia. Agora, evidentemente, se você vai gastar esse dinheiro, gaste esse dinheiro de uma forma produtiva. Então, o Estado também tem um papel importante na segurança social da população. Ele tem uma responsabilidade que as pessoas não morram de fome porque a economia não está respondendo. Isso não é uma coisa razoável. Então, a gente percebe na teoria econômica, a minha conversa com o professor Anderson, vocês vão ver isso, como é que existe uma mudança no entendimento desse papel do Estado, por conta muito dessa crise de 1929. A minha conversa com o professor Bruno também começou falando do papel do Estado. E aí o professor Bruno, ele falou, ao invés de falar da economia dos países, como falou o Anderson, ele falou mais da microeconomia, da economia das empresas. E aí ele falou, a gente tem Estado por quê? Primeiro, porque o mercado ele tem muitos problemas, o que na microeconomia se chama as falhas de mercado. O mercado é o melhor, o Adam Smith falava isso, os liberais falavam isso. Sim, mas eles falavam que era um monte de empresas pequenas concorrendo. E por causa dessa concorrência, você tinha produtos de melhor qualidade, você tinha preços mais baixos. Mas como é que você faz hoje, por exemplo, quando você vai discutir rede social, e aí você tem a Facebook, que é dona do Instagram, que é dona do WhatsApp. Cadê aquelas pequenininhas empresas fazendo? Se eu não quiser estar no WhatsApp, se eu não quiser estar no Instagram, eu vou para onde? Talvez eu tenha mais uma empresa que não é do tamanho do Instagram. Então, isso é uma falha de mercado, quando você tem monopólio, quando você tem oligopólios. O monopólio é quando só uma empresa manda naquele mercado. O oligopólio é quando são umas poucas empresas. Você tem falha de mercado com relação à informação. Vamos usar uma coisa bastante básica. O que é fundamental na concorrência é que eu, como consumidor, sempre escolho o melhor preço. Mas e se eu não souber onde é que tem o melhor preço? Então, isso aí é uma falha. Eu vou fazer uma escolha sem ter todas as informações. É uma falha de mercado. Então, para corrigir isso, para garantir que as empresas divulguem sua situação, para garantir que as empresas informem os consumidores, para garantir que as empresas, para evitar que você tenha monopólios, oligopólios, a participação do Estado é muito importante. Uma segunda questão que o professor Bruno levanta é a questão dos bens públicos. Bens públicos são aqueles bens que eu não consigo individualizar. Então, o que é um bem público? A segurança pública. A segurança pública. Ou a gente tem, todo mundo tem segurança, ou ninguém tem segurança. Eu não consigo, sozinho, ter uma segurança. Mas se você, ao invés de confiar na polícia, você contratar uma empresa de segurança privada. Posso fazer isso. O que vai acontecer com os meus vizinhos? O que vai acontecer na minha rua? Toda ela vai ficar mais segura. Porque tem um segurança que é meu, que eu estou contratando. Mas só que a segurança ela não vai ser exclusiva na minha casa. Ela sempre passa para os outros. Então,
Esses bens, chamados bens públicos, eles têm muita dificuldade de conseguir que alguém invista neles. Porque eu não preciso pagar por... Se o meu vizinho contratar um serviço de segurança, eu não preciso contratar também. Eu uso a segurança dele. Né? A iluminação pública. Né? Se alguém iluminar a rua, em frente à casa da pessoa, né? Todo mundo usa aquela iluminação. Não dá para ele dizer que só eu vou utilizar. Então, esses são bens públicos que daí são pouco atrativos para o mercado privado. Por quê? Porque você não consegue vender para só uma pessoa. Ela é utilizada por todo mundo. Né? O meio ambiente. O meio ambiente, o ar é puro, a água é limpa para todo mundo ou para ninguém. Né? E aí ele usou como exemplo a questão da pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Ele fala, ó, a pesquisa básica, ou seja, começar com uma pesquisa totalmente doida, que ninguém sabe aonde vai dar, que ninguém sabe quanto vai custar, em todo lugar do mundo, quem entra é o Estado. Né? Aí você desenvolve a tecnologia. Aí já começa a aparecer empresas ajudando no desenvolvimento da tecnologia. E aí você faz essa transferência de tecnologia para as empresas. E as empresas transformam isso num produto. Né? Existe aí a explicação de como funciona o smartphone. Né? E aí a pesquisadora que vai falando isso, ela começa a falar, ó, a internet é uma coisa militar, desenvolvida pelos militares dos Estados Unidos. O GPS foi desenvolvido pela Marinha do Reino Unido. Né? A gente tem o departamento tem o departamento de energia que desenvolve as baterias dos celulares, que hoje demoram um dia todo para gastar. Né? Você tem os avanços que surgem da NASA. Então, toda a pesquisa básica ela é desenvolvida pelo governo. Depois que o cara inventou lá a tela touchscreen, aí uma empresa vê e fala assim, pô, isso aqui poderia virar um produto. E aí ele compra, né, você tem essa transferência de tecnologia e aí se torna esse produto. Mas a pesquisa básica nenhuma empresa fez. Elas entram quando o processo está muito adiantado. Então, quem é que garante essa pesquisa básica? Diz o professor Bruno. É o Estado. Né? Bom, mas o que a gente falou especificamente com eles dois a respeito do federalismo? Né? O professor Anderson fala que o federalismo é uma relação de cooperação ou a falta de cooperação entre os entes governamentais. Então, pensar o federalismo é pensar como é que o município se relaciona com o Estado, como que o Estado se relaciona com a União. Né? Principalmente, aí eu que estou dizendo isso, a gente tem que discutir as regras, né? Porque uma relação mais ou menos pessoal não é o caso. O grande fundamento que a gente tem para essas relações são as regras. E quais são as principais regras no caso brasileiro? É a Constituição Federal, né, que estabelece as atribuições dos estados, dos municípios, da União, que diz o que os dois ou mais entes são responsáveis, né, que diz como é que é a capacidade de tributar de cada um, e por aí vai. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que busca olhar para os municípios e dizer, ó, existem regras de como você vai poder usar os seus recursos. Você não pode gastar mais do que 54% com o pessoal. Né? Quando você está terminando o mandato do prefeito, o prefeito não pode deixar restos a pagar para o próximo prefeito, não pode deixar dívida para o outro. Né? Todo ano você precisa fazer uma transparência do que você fez. Então, são uma série de regras, né, que tanto municípios, estados e governo federal precisam seguir. Então, segundo ele, essas aí são as regras principais. E uma questão que ele chama atenção no federalismo e no caso de Alagoas é o que ele chamou de municípios federalizados. Ou seja, aqueles municípios que
E os recursos próprios deles são muito pequenos. Arrecada pouco com taxa, arrecada pouco com imposto municipal. E vive do quê? Principalmente de recursos da União. Das transferências obrigatórias, das transferências vinculadas na área de saúde, na área de educação e nas emendas parlamentares, nos convênios, nesse tipo de coisa. O professor Bruno, ele falou o seguinte, também seguindo aquela lógica microeconômica, né, que eu falei, ele disse o seguinte: qual é o problema que a gente tem no federalismo? O problema que a gente tem no federalismo é que nem sempre os estados, né, aí usando aquela coisa que eu falei dos bens públicos, né, que você tem um determinado produto, você tem um determinado serviço e todo mundo usa. Né? E aí você tem uma situação que alguns estados fazem meio que um corpo mole para as suas preferências, que ele chama de preferência não revelada, porque daí outro estado pode aproveitar isso e ele entra de carona. Né? Aí ele fala, ó, o federalismo ele tem duas faces principais. Primeiro, uma competição horizontal, dos municípios competindo entre si, que os municípios são obrigados a revelar sua preferência. Ou seja, o prefeito da cidade ele precisa dizer o que ele quer fazer. Vamos voltar aqui no nosso esquema, no nosso exemplo da Covid. Né? Eu posso fazer o seguinte, eu não vou investir em ter hospital na minha cidade, porque se alguém ficar doente, eu mando para a cidade vizinha. Vocês conhecem muitas histórias parecidas com essa. A pessoa precisa ir transferida, vai ser atendido em outra cidade, porque naquela cidade não se quis criar aquele serviço. Em certos momentos, isso é uma coisa necessária, porque você não vai ter em toda a cidade um hospital do câncer. É uma coisa que precisa de muita tecnologia, precisa de muitos clientes. Nem todas as cidades comportam isso. Né? Agora, você tem cidades que quase que não têm unidades de saúde um pouco mais complicadas, de pronto atendimento ou atendimento de especialistas. Por quê? Porque se a pessoa precisar de um especialista, ele vai tentar em outra cidade vizinha. Isso que é o caroneiro que o professor Bruno falou. E ele diz, ó, se você deixa isso claro numa competição, você vai obrigar, e se o município disser, eu só atendo a população do meu município, você vai obrigar aos seus concorrentes, seus vizinhos, a que eles também ofertem esse serviço. E aí você vai ter uma melhora na eficiência na oferta de bens públicos gerais. Agora ele fala, também você precisa olhar o federalismo, não horizontalmente, município com município, estado com estado, mas verticalmente, estado com municípios, união com estados. E aí você deveria ter o quê? Você deveria ter uma cooperação, todo mundo trabalhando junto para chegar no mesmo objetivo. Agora, ele diz, isso tem alguns problemas, fica prejudicado por alguns motivos. Primeiro, você não tem uma definição clara de qual é o papel de cada um desses entes federados. Quem tem mais recurso, a maior concentração de receita tributária, está na União. Tá? E esse sistema ele gera problemas ou gera vantagens, né, que são bastante complicadas de serem gerenciadas. Então, vamos lá, voltar na nossa discussão, no nosso exemplo do Covid. Né? Então, nós estamos aqui na questão da vacina. Esse é o nosso tema atual. Bom, mas quem é que compra a vacina? Os estados podem comprar a vacina, os municípios podem comprar a vacina, é uma atribuição do governo federal. Né? Quem é que autoriza a vacina? O município pode comprar, mas só se o governo federal, se a Anvisa autorizar. Então, você percebe como que, para você ter uma cooperação, existem muitas coisas que a gente não sabe direito. Agravando esse problema, usando o exemplo da vacina, quem tem recurso de dinheiro para comprar a vacina é a União. Os estados, os municípios, eles têm maiores dificuldades financeiras. Claro que estados mais ricos podem ter maior facilidade, e municípios mais ricos podem ter maior facilidade.
Mas, grosso modo, a concentração das receitas está toda na União. E com isso você começa a ter problemas. Se alguma cidade já está vacinando numa determinada idade e outra não, né? Se você começa a ter um problema que a gente está vivendo com o Covid, se uma cidade faz lockout e a outra não faz, e o vírus que está circulando aqui vai para a cidade que está no lockout. Então, são situações que você precisaria ter uma cooperação e que, muitas vezes, essa cooperação não é fácil. Bom, e aí qual é a nossa discussão? Nossa discussão passa por centralização, que é quando o poder, as tarefas, os recursos estão centralizados no seu nível mais elevado, no caso brasileiro, no governo federal, né? Ou descentralizado, que é quando ele está, tanto os recursos, as tarefas para serem executadas, elas estão pulverizadas no nível mais básico. Né? Então, quanto mais tarefas estiverem sob responsabilidade dos municípios, mais descentralizado é. Quanto mais tarefas, quanto mais recursos estiverem sob responsabilidade do governo federal, mais centralizado é. Né? O professor Anderson falou o seguinte, que a centralização pode levar a distorções e desigualdades, né? Porque o professor Bruno fala isso também. É um país muito grande, é um país muito diferente, é um país que tem realidades sociais, realidades culturais muito diferentes. Então, quando você centraliza, por exemplo, em Brasília, uma determinada política e joga essa política para todo o país, para algumas áreas, essa política vai ser muito adequada, porque ela é exatamente do jeito que aquele município, do jeito que aquele estado está. Ele pode pagar por isso, ele tem esses problemas, ele tem equipe técnica para trabalhar com isso. Né? Agora, para outros territórios, para outros municípios, para outros estados, essa política única não vai ser adequada, porque não vai ter recurso, porque não vai ter equipe técnica, porque não vai ter outros problemas. Então, você centralizar demais tem esse perigo, levar a distorções. Né? Agora, se você também descentraliza, ou seja, se você passa o recurso e passa as tarefas para os municípios, é complicado num contexto onde muitas cidades são aquilo que o próprio professor Anderson falou de municípios federalizados. Ou seja, municípios que não têm recurso para se sustentar. Então, como é que esses municípios vão ser capazes de fazer os investimentos? É um pouco essa discussão, esse dilema que a gente enfrenta. O professor Bruno também aponta na conversa com ele esse dilema. Só que ele usa a outra visão. Né? Se o professor Anderson falou das dificuldades, ele fala dos pontos positivos. Ele dá o exemplo da educação superior. Sim, os municípios, os estados, eles não teriam condições de investir todos eles em universidades estaduais. E aí ele fala, Sergipe não tem uma universidade estadual, que não tem condição. A gente não tem universidades em todos os locais. Então, é fundamental que você tenha isso centralizado, que o governo federal garanta isso, porque você consegue, pelo menos, garantir que toda a unidade da federação tenha, pelo menos, um instituto de educação superior. Né? Se você deixasse para os municípios, se você deixasse para os estados, nem todos conseguiriam fazer isso. Agora ele fala, por exemplo, você muda agora a ideia, uma coisa não tão especializada como educação superior. Vamos discutir as unidades básicas de saúde. A unidade básica de saúde, num município rural, ela tem que agir de uma forma. Num município urbano, ela tem que agir de outra forma. Então, se você tiver centralizado uma diretriz única para o rural e para o urbano, você vai ter problema em um dos dois. Então, a descentralização é boa. Por quê? Porque esse serviço ele vai conseguir colar vai poder ser adaptado à realidade local. Né? Então, a gente consegue ver que a centralização e a descentralização
todas as duas formas têm vantagens e desvantagens. Tá? A gente consegue ver que existe sempre essa tensão, se você centraliza mais ou descentraliza mais. E essa é uma discussão que está na base da discussão sobre federalismo. Bom, dito isso, o que na teoria, que eu apresento na videoaula, que é referente ao texto que eu escrevi, fala? Bom, primeiro que a gente tem lá as 3 esferas de governo, 3 entes federativos, 3 níveis de governo, né? Governo federal, estadual e municipal, União, Estado e município. Né? O federalismo, eles são as regras que vão discutir o que são essas regras que importam para a gente. É a relação de autonomia, ou seja, o quanto que um município tem liberdade para agir do jeito que ele acha melhor, né? E a relação de dependência, o quanto que um município não dá conta de tudo e depende do Estado, depende do governo federal. Né? Então, a história de centralização, descentralização, é um pouco isso que você está discutindo de autonomia e o que você está discutindo de dependência. Né? Vamos voltar aqui nos exemplos. Quando o professor Bruno fala de educação superior, que nem todos os estados conseguiriam ter uma universidade, se não fosse uma universidade federal, ele está falando o seguinte, que existem estados que têm dependência do governo federal para conseguir ter um ensino superior. Né? Agora, quando ele fala das unidades básicas de saúde, ele fala assim, é importantíssimo que cada unidade básica de saúde tenha autonomia para decidir, na sua realidade, como é que eles vão trabalhar. Então, é um pouco isso, essa relação entre autonomia e dependência das 3 esferas de governo que são reguladas pelo federalismo. E conforme aqui eu estou lembrando que o professor Anderson falou, o que regula isso, as regras, são dadas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? E essas regras lidam com o quê? Lidam com 3 aspectos fundamentais. Lidam com tarefas a serem executadas. Lidam com decisões a serem tomadas. E lidam com recursos fundamentais para você executar as tarefas e tomar as decisões. Tá? Então, quando a gente está discutindo a questão federativa, a gente tem que ver quem é que executa tal coisa. Por exemplo, as unidades básicas, a vacinação. Quem é que está executando a vacinação? São os municípios. Né? Você procura saber o calendário da vacinação no seu município. Essa é uma tarefa que é de execução do município. Agora, quem é que decidiu quais são as regras da vacinação? Quem decidiu foi o governo federal. Existe o Plano Nacional de Imunização, que é o plano que diz que primeiro você vai vacinar os profissionais da saúde e os idosos, que depois você vacina os idosos que estão nos asilos, nos centros de acolhimento, que depois você vacina os índios. Tudo isso é definido pelo governo federal. O município apenas executa a tarefa. Bom, mas e o município que já vacinou o prefeito, que já vacinou todos os funcionários públicos, que já vacinou jovem? Bom, esses municípios estão enrolados. Por quê? Porque eles estão tendo que prestar contas por que eles foram contrários à decisão que não cabia a eles. Então, eles cometeram uma irresponsabilidade administrativa. E os recursos? Né? Como é que fica o dinheiro para a gente fazer isso? Então, a gente já viu, o governo federal está comprando as vacinas, né, e distribui para todos os municípios. Né? E os municípios arcam com o custo da vacinação, dos seus enfermeiros, das agulhas, desse tipo de coisa. Então, você percebe aquela coisa, autonomia e dependência. Tem coisas que você vai e coisas que você não vai. Né? Então, a gente quer saber se tal situação é mais centralizada ou descentralizada, né? A gente precisa pensar nessas 3 dimensões: tarefas,
quem é que executa, o poder de decisão, quem é que pode decidir sobre o quê, né? Porque existem coisas que eu só posso executar sem ter nenhuma decisão, né? E o acesso a recursos, né? Aqui estou voltando aqui, usando essas 3 dimensões, usando os exemplos, né? Então, não tem uma definição de tarefa, como o professor Bruno falou. Isso dificulta a cooperação. Isso é um problema de tarefas, né? Ele falou das UBSs, eu já falei isso, né? A UBS pode executar as coisas da forma que ela quiser, tarefa. Agora, as decisões. Então, por exemplo, o município pode decidir não investir em saúde e mandar os seus doentes para serem tratados em outro município. Isso é uma decisão, a preferência é revelada. As distorções, você escolher que todo lugar vai começar por pessoas acima de 100 anos de idade, ou profissionais de saúde. Nem todo lugar, nem todo município do país você tem profissionais de saúde. Então, essas distorções são fruto da decisão. E os recursos, né? Quando o professor Anderson fala de municípios federalizados, municípios que não conseguem se sustentar e dependem de recursos federais, ele está discutindo a dimensão do recurso. Quando o professor Bruno falou que uma das dificuldades é que os recursos estão concentrados na União, ele está discutindo recurso. Tá? Então, essas 3 dimensões elas são fundamentais. E você vê que a gente consegue fazer todas as discussões, né? Se você analisar por essas 3 dimensões, as discussões vão se encaixando nelas. Bom, isso aí, até aqui, é muito do que eu falo no texto do Pacto Federativo e o Sistema Único de Assistência Social, né? Onde eu vou, então, discutir essas 3 dimensões usando o caso de uma política social específica. Quais são as tarefas do Estado, dos municípios, do governo federal, no caso do SUAS? Quais são as possibilidades de você influenciar, mudar alguma coisa, no caso do SUAS? Como é que são distribuídos os recursos, no caso do SUAS? Né? Então, tudo isso aqui, até agora, estou falando do meu texto, né, que está lá na nossa bibliografia. Agora, na nossa bibliografia tem esse segundo texto, que é o texto Quem Taxa e Quem Gasta, a Barganha Federativa na Federação Brasileira, que é da professora Marta Rett. Aqui é um texto que vai discutir, e aí vocês vejam aqui como é que ela bota no resumo. Esse artigo analisa as relações de autonomia e coordenação da Federação Brasileira. Então, ela muda a palavra, né? Ela fala de coordenação, mas o que ela está discutindo é autonomia e dependência, olhando as decisões de matéria fiscal e tributária. E aí, nesse sentido, esse texto é perfeito para a nossa disciplina. Né? Bom, o que basicamente ela diz? Primeiro, ela também volta na história, rapidamente ela fala do papel do Estado e dos tributos, né? Então, ela usa aqui uma citação que diz que a capacidade de tirar os recursos da sociedade e gastá-los de maneira autônoma constitui uma dimensão central na capacidade dos Estados nacionais fazerem-se obedecer, na medida em que, se eles conseguirem tirar esses recursos e gastá-los, é que vai permitir que eles implantem políticas de modo autônomo. Né? E aí embaixo tem uma outra citação do artigo que fala que os governos que não têm autonomia para obter, por meio dos impostos, os recursos para atender minimamente as demandas dos seus cidadãos, tendem a incorporar as políticas de outros níveis de governo. Então, um município que não tem recurso para ser autônomo, a tendência dele é que ele vai seguir as políticas do governo do Estado, ou as políticas do governo federal, ou as políticas desejadas pelo agente privado. Então, coloquei aqui um exemplo atual, né, falando sempre aí da nossa pandemia. Né, os estados, eles não são capazes de bancar o isolamento social. Eles não são capazes. Por quê? Porque você precisaria, primeiro, dar uma resposta
precisaria dar uma resposta para os comerciantes, para os trabalhadores que não queriam ficar em casa no lockdown. Assim, se eu vou ficar em casa, beleza, mas como é que eu vou fazer com as contas que não param de chegar? E aí estou falando tanto do comerciante quanto do trabalhador. Então, por isso é importante o auxílio emergencial. Agora, os estados, os municípios, eles não têm condição financeira de bancar isso. A gente está vendo aqui, Belém vai fazer um programa de transferência de renda para o setor de restaurante, então só para um grupo da população, porque esses provavelmente vão ser mais prejudicados. E essa transferência de renda vai durar 2 meses, mostrando assim, eles não é uma coisa indefinida. Por quê? Porque o município não tem condição de bancar. Então, quando o governo ele não tem recurso para bancar uma política que ele acha que é adequada, ele perde a capacidade de formular essa política. Por isso que a questão do tributo, da legislação tributária, é fundamental para o Estado. E por isso que, como eu falei antes, a gente precisa saber que Estado que a gente quer para ver como que a gente vai conseguir financiá-lo. A Marta Redd continua falando ali da questão do federalismo. Ela diz, por que a gente tem a questão do federalismo? Porque você tem uma dupla soberania no mundo. Porque na maioria dos países do mundo, os municípios não são entes federados autônomos. Os municípios são vinculados aos estados. O caso brasileiro é uma exceção. Então, ela falando do mundo, ela fala de uma dupla soberania. Você tem o poder local e o poder nacional. Aí ela diz, no caso brasileiro, seria uma tripla soberania. Você tem o nacional, o estadual e o municipal. Ela diz, as regras constitucionais são importantes. A gente já falou isso aqui, da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ela diz, também o desenho das instituições políticas são muito importantes também. A forma como essas instituições estão organizadas também facilita ou dificulta essa questão da dupla ou tripla soberania. E aí ela diz, qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é descobrir como é que a gente distribui a tarefa entre os 3 níveis de governo, no caso brasileiro. E aí ela fala de competência, como é que a gente distribui as competências, os recursos tributários e fiscais, e como é que a gente mantém os mecanismos institucionais de representação da vontade política das elites locais. E aí, quando ela fala isso, eu volto na teoria que eu apresentei para vocês, do tarefa, decisão e recurso, e aí eu vejo que ela está falando a mesma coisa que eu disse, com outras palavras. Quando ela diz que a autoridade se relaciona com a competência, ela está perguntando quem é que está executando as tarefas, quem é que tem a competência de gerenciar a UBS, quem é que tem a competência de gerenciar o hospital. São pessoas diferentes. Na verdade, a competência que ela está se falando é a tarefa. Os recursos tributários e fiscais são os recursos. E os mecanismos institucionais de representação da vontade política das elites é o poder de decisão. Então, o prefeito, a elite local, ele tem poder de decidir ou ele apenas executa a tarefa que foi decidido pelo governo estadual ou pelo governo federal? Então, essas são questões que estão, segundo ela, no cerne da questão do federalismo. Ela usa outras palavras, mas o que ela está apontando é a mesma coisa que eu falei na nossa teoria, quando eu abordei a teoria anteriormente. E aí ela conta a história na República, como é que se deu o federalismo e os tributos. E aí ela fala de sístoles e diástoles, que é um movimento do corpo quando você expande e quando você contrai. Ela diz, essa é a nossa interpretação tradicional. A nossa interpretação tradicional é que na questão federalista você tem um pêndulo no Brasil. Você vai de um regime centralizado, aí você vai para um regime descentralizado, depois você volta para o centralizado. É assim que é interpretado no Brasil. E é muito interpretado isso
na República, no século XX, em função das ditaduras, né? Obviamente, uma ditadura é um regime político centralizado. O poder está na mão do ditador. As decisões estão na mão do ditador ou do grupo de ditadores. Não é descentralizado. Todo mundo participa, todo mundo opina. Isso aí é democracia. Então, o que a nossa história fala é que quando você tem a República Velha, a gente tinha um sistema tributário e federalista muito descentralizado. Os estados mandavam muito e o governo federal mandava pouco. Quando você tem a Revolução de 30 e Getúlio Vargas chega ao poder, você começa por um processo de centralização, que quando em 37 você tem a ditadura do Vargas com o Estado Novo, acelera muito essa centralização. O governo Vargas vai até 1945. Em 46 você cria uma nova Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição, e essa nova Constituição é muito descentralizada. Aí por que eles explicam que é descentralizada? Porque era uma reação, depois de 15 anos de ditadura, as pessoas queriam uma coisa onde tivesse mais democracia. E aí você passa isso até o golpe militar de 64. O golpe militar centraliza novamente os tributos. E aí, quando você sai do golpe da ditadura militar em 85, você cria uma nova Constituição em 88, e essa nova Constituição também é descentralizadora. Então, esse processo de centraliza, descentraliza, é o que ela se refere como sístoles e diástoles. E ela diz que, tradicionalmente, a gente interpreta isso pelo regime político. Se é uma ditadura, a tendência é centralizar. Se é uma democracia, a tendência é descentralizar. Aí ela diz, eu quero aqui fazer uma nova interpretação. Não é por ditadura ou democracia. Eu quero olhar para o legislativo. O legislativo é uma arena de decisão específica. E aí ela fala assim, ela vai voltar desde a Constituição de 1891, ela vai vendo todas as nossas constituições, e ela vai dizer, ó, a gente tem discussões que ficam cristalizadas, né? O que é para ser tributado exclusivamente por cada ente federativo? Você teve lá uma discussão, depois você entra na década de 30 com outra discussão, em 34 você tem uma mudança e a partir de então você não discute mais isso. São pequenos ajustes, mas o de 34 é o que ficou. Né? Você tinha as regular sobre o que ela chama de impostos residuais. Você inventa um imposto que não existia antes. Quem é que pode inventar esse imposto? Teve épocas que eram os estados, teve época que era só o governo federal. Ela fala, na ditadura você determina que é só o governo federal e pronto, nunca mais muda. Então, ela vai dizendo como que a gente vai, em determinado momento, tomando decisões, e essas decisões são mantidas independente do regime político. E aí ela olha para o sistema tributário ao longo de quase 100 anos e diz, apenas a Constituição de 88 verdadeiramente fez mudanças expressivas no nosso sistema tributário. E aí ela pensa, por que você não faz tantas mudanças? Todo mundo reclama dos impostos, por que não se faz mais coisas? Aí ela diz, porque nós temos custos que ninguém consegue pagar esses custos. O primeiro custo é na mudança da máquina arrecadadora. Então vamos pensar hoje em dia. Os governos estaduais, eles arrecadam o ICMS. Os municípios, eles arrecadam o IPTU. Você imagina que a gente mude a Constituição e altere isso. Os estados vão começar a cobrar o IPTU. Eles vão começar a cobrar como? Eles não têm as plantas dos municípios, das casas, ele não sabe os valores. Ele precisa montar do zero uma máquina que já existe nos municípios. Da mesma forma, se a gente inverter, o município começa a cobrar o ICMS. Bom, mas como é que ele vai fazer? Todas as máquinas registradoras são relacionadas com o governo estadual.
Alguém pode dizer que com a tecnologia, hoje em dia, isso é fácil ou é difícil. Eu não sei, mas independente de ser mais fácil ou mais difícil, sempre tem um custo. E o segundo custo que ela menciona é o custo político. Né? Se você tira um imposto de um e o coloca para outro, você tem ali uma resistência, porque mudar imposto, isso é fundamental, significa que alguns ganham e outros perdem. Não existe uma reforma tributária que todo mundo ganha, nenhuma reforma tributária que todo mundo perde. Então, quando você muda isso, significa que alguns vão ganhar e outros vão perder. E isso, obviamente, tem um impacto político para as pessoas que são responsáveis por tomar as decisões. Por isso é tão difícil, né, uma mudança desse tipo. E aí ela usa 6 dimensões de análise. Mas ela diz o seguinte, vamos olhar então a questão tributária ao longo do tempo, mas vamos olhar isso vendo 6 aspectos. O primeiro é o que é tributação exclusiva. Então, hoje em dia, a circulação de mercadorias e serviços. Quais serviços? Energia elétrica, telefonia. Isso aí é uma coisa exclusiva dos estados. A gente vai ver no Código Tributário Nacional, na Constituição, se um estado não cobrar ICMS, o município não pode dizer que ele vai cobrar no lugar. O governo federal não pode dizer, já que esse estado não está cobrando esse imposto, eu vou lá fazer. E não pode acontecer isso. Isso aí é uma exclusividade do governo estadual. Mas aonde que se determinou que o imposto de renda é federal, né, que o IPTU é municipal, né, essas tributações exclusivas? Aí ela diz, ela conta essa história, ela fala, olha, isso aí começou muita briga, mas a gente consolida isso em 1934. E todas as vezes que se tenta mudar isso, você precisa ir para o legislativo e é muito difícil você fazer essa discussão no legislativo. Você mudar isso. Você dizer que o ICMS não vai mais para os estados. Os estados vão querer saber qual é a compensação que eles vão ter. E aí é difícil você organizar isso. Então ela diz, ó, a gente realmente teve uma mudança muito grande em 88, né, que ela diz que é o único momento que se muda radicalmente. Então, impostos federais sobre eletricidade, produtos minerais combustível, né? Isso aí deixa de ser federal e se torna estadual. Essa foi a grande mudança de 88. E ela diz, depois de 88, não tem mais nada. Você não tem nenhuma mudança significativa nisso. Uma segunda dimensão. Qual é a capacidade que os governos subnacionais, estados e municípios têm de regulamentar os seus próprios impostos? Aí ela está contando aqui a Constituição de 36, de 34, de 46, de 37, elas deixaram impostos para os estados cobrar, mas elas diminuíram a autonomia tributária. Ou seja, os estados, eles podiam, por exemplo, cobrar os impostos sobre exportação, mas esses impostos não poderiam ser maior do que 10%. Em 1946, eles não podiam ser maior do que 5%. Então, o Estado tinha a tarefa para fazer, mas ele não tinha a decisão sobre quanto cobrar sobre cada imposto. A Constituição de 88, ela acaba totalmente com qualquer tipo dessas restrições. Então, você estabeleceu o que são impostos estaduais, o que são impostos municipais, e aí o município e o estado é totalmente livre para decidir como cobrar, quanto cobrar, de quem cobrar esses impostos. Isso aí eu estou falando na Constituição de 88, há 33 anos atrás. Ao longo desses 33 anos atrás, ao longo dos últimos 33 anos, essa liberdade foi diminuindo. Mas isso gerou, por exemplo, nos anos 90, a guerra fiscal. O que era a guerra fiscal? O município baixava o ICMS para atrair a empresa. E o outro município baixava mais ainda. E as empresas ficavam fazendo essa barganha
né? Exatamente para acabar com isso, você começou a estipular regras. Agora, você tem o Conselho Federal de Tributário, né? Então, quando você quer mudar o ICMS, não é mais um estado que decide, é sim todos os estados que devem conjuntamente decidir, né? Então, você tem uma série de mecanismos que foram colocados que vem tirando a liberdade de cada um desses membros subnacionais de decidir sobre o seu governo, sobre os seus impostos. Mas a Constituição Federal de 88, ela liberou totalmente, né? E mesmo com essas restrições, a gente ainda tem muito avanço, muita liberdade para estados e municípios legislarem. Ela também faz uma análise sobre a autoridade tributária no campo residual. O que é esse campo residual? O campo residual é uma atividade econômica que não era tributada porque não existia, e agora quem é que vai tributar sobre ela? A gente também está vendo isso hoje em dia. Hoje em dia, o governo colocou no Congresso uma proposta para criar um imposto sobre transações eletrônicas. Quando você compra lá, quando você compra na Amazon, quando você compra no estante virtual, né? O Facebook, que tem as propagandas, o YouTube, que tem as propagandas, eles não pagam imposto. Porque qual imposto eles vão pagar? Eles não têm nenhum imposto para pagar. Porque quando se criou a Constituição de 88, que falou o que tinha que pagar imposto, esses serviços não existiam. Não existia Facebook, não existia Instagram, não existia. Então, eles não pagam imposto. Então, existe hoje uma proposta do governo federal que o governo federal vai cobrar imposto dessa atividade econômica. Então, isso é um exemplo de você avançar tributariamente sobre um campo residual. Era uma área econômica que não existia e que agora existe. Como ela não existia nenhum pensamento em cobrar imposto. Aí ela vai dizendo, hoje isso é só o governo federal que pode fazer. Tá? Mas já teve momentos em que o governo estadual podia. Isso acaba na ditadura militar. A ditadura militar diz que é só o governo federal e na Constituição de 88 isso não é alterado. Aí ela diz qual é o grande desafio tributário. É a questão das transferências fiscais, né? Você tem os impostos federais, o imposto de renda, só que uma parcela desse imposto de renda tem que ser passada para os estados e para os municípios. Você tem o ICMS estadual, só que uma parcela do ICMS tem que ser passada para os municípios. Então, como é que você faz essas transferências? Isso aí é que é o grande debate que você tem desde os anos 40, desde que você não discute mais o que cada campo de governo vai tributar. A gente para de discutir se o imóvel é do município, o comércio é do Estado, a renda é do governo federal. Para-se de discutir isso, já está mais ou menos cristalizado, e passa-se a discutir o seguinte: então, dessa renda, do imposto de renda que vai para o governo federal, quanto que vem para os municípios? Do governo do ICMS, da renda do ICMS, que vai para o governo estadual, quanto que é distribuído? Então, essa é a grande discussão. Tá? E aí ela diz, o que a gente tem é um congelamento disso por conta da Constituição de 88. Você não mudou esse tipo de número. Isso se quer mudar agora, mas você não mudou. Aí as duas últimas dimensões de análise dela é a vinculação dos gastos, né, que ela vai dizendo, então hoje você tem que botar 25% do recurso do município na educação, 12% na saúde, os estados também têm que ter investimentos mínimos, né, que também está em discussão no Congresso, né, mas ela diz, essa vinculação dos gastos é uma coisa que também tem que ser olhada quando a gente pensa no tributo. E a autonomia para a obtenção dos empréstimos. Ou seja, se o governo municipal, o governo estadual quer pedir um empréstimo,
E aqui entra uma coisa bastante interessante, que é uma autonomia que se perde, né, ou que se limita muito com a lei de responsabilidade fiscal. Então, a lei de responsabilidade fiscal é importantíssima para diminuir a possibilidade de empréstimos para municípios e estados. Porque ela estipula que para você pedir um empréstimo, você tem que ter uma relação de arrecadação com dívida X, o que torna muito difícil esses empréstimos. Tá? Bom, o que ela, então, está analisando? Ela está analisando e discutindo diversos aspectos do nosso sistema tributário. Aspectos bastante interessantes. Né? Quanto é que a gente pode tributar? Qual é a capacidade? Aí volta, se a gente comparar, né, com a teoria que eu apresentei para vocês, a gente vai ver muita coisa parecida. Né? A gente está discutindo quais são as tarefas, quem é que vai cobrar o imposto, a gente vai discutir o poder de decisão, quem é que tem autonomia para fazer uma coisa ou não fazer, né? A gente vai discutir com quem ficam os recursos. Então, tudo isso, nesse histórico, sem usar as mesmas palavras, os mesmos conceitos que eu usei, né, contando a história, você consegue observar claramente como é que isso vai evoluindo ao longo do tempo. Então, é um texto muito interessante, está lá na nossa bibliografia, então está lá no AVA, para quem for ler, está o texto da Marta Rett e está o meu texto. E o questionário são 10 questões, 5 referentes a um texto, 5 referentes ao outro. Ok? E amanhã eu vou mudar o primeiro questionário, vou dar mais um tempo aí para quem quiser fazer. Tá? Pessoal, dúvidas com relação ao que eu falei? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão que queira falar? Só uma pequena observação, professor, na questão de arrecadação. Como o senhor falou, na alteração de arrecadação de ICMS de estados para os municípios, interessante salientar que ficaria um pouco meio restritivo, né, para alguns municípios, porque se fosse adotar os critérios, né, que é imposto sobre circulação, pequenos municípios que não têm esse trânsito tão grande, esse fluxo de mercadoria, sairia muito prejudicado, né, porque o estado, quando ele arrecada, ele distribui entre os seus entes municipais, de forma com os hospitais, dando manutenção, entre outras formas. E os municípios, sem essa arrecadação do Estado, ficaria bem prejudicado, principalmente os menores. Exatamente. Então, você pega algumas... E você tem um outro problema, que é o seguinte: vamos supor que eu produzo em Arapiraca e vendo em Maceió. Para onde que vai na circulação? Quem é que paga isso? Entre os estados é super complicado. A legislação de ICMS é super detalhada, são centenas de páginas. São regras, os caras que trabalham com isso, contador, são super especializados, porque é super complicado. Então, você tem um imposto estadual, é um imposto que é uma coisa que tem muitos aspectos positivos. Primeiro, você não tem essa barreira entre um município e outro. Né? E segundo isso, um município que não tem comércio. Bom, o outro município que tem muito comércio vai contribuir bastante com a arrecadação e você distribui. Aí entra, né, voltando na nossa aula sobre o papel do Estado, o papel redistributivo do Estado. Então, o Estado não é apenas prover serviço, mas também redistribuir isso para todos. O fato do município ser um município mais pobre não pode significar que ele não tenha coisas básicas, uma escola, um posto de saúde, etc. e tal. Então, você precisa pensar formas de garantir. Né? Bom, o município não tem dinheiro, precisa pensar formas. Quando você pensa o Fundeb pega o dinheiro de estados e municípios, junta tudo num fundo único
e depois distribui pelo número de alunos matriculados. Então, não importa quanto que você arrecadou. Você tem que botar lá, se você é um município, você tem que botar 25% no Fundeb. Quanto é que você recebe de volta? Depende de quantos alunos você tiver. Então, existem municípios, existem estados que botam mais recursos e recebem menos. Se não tivesse Fundeb, eles teriam mais recursos. Mas uma das funções do Estado é também promover essa redistribuição, né? Então, isso também é uma coisa que deve se considerar para você pensar se o imposto é estadual, é municipal ou é federal. Ok, meus caros, então eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? E vamos nos falando lá no grupo. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas com relação aos exercícios, manda lá no grupo. Se for o caso, a gente faz um encontro semana que vem, certo? A princípio, estou pensando a gente não fazer esse encontro, porque para vocês terem mais tempo livre, para não ter esse acúmulo de tarefas, de material de leitura, tudo isso, para vocês poderem fazer. Mas se vocês estiverem com dificuldades, quiserem discutir alguma coisa, manda mensagem lá no grupo, que semana que vem a gente conversa. Ok? Um abraço a todos, então. Abraço, professor. Obrigada pela aula. Tchau. Até logo, Flávia. Um abraço. Valeu, professor. Boa noite. Valeu pela aula. Falou, Eduardo. Um abração, mano. Façam lá o negócio, façam o questionário.